Hoje é a nossa segunda semana do nosso mês Filhos de Sião. A semana passada, quem não estava na nossa reunião, vai lá no canal do YouTube e pelo menos a pregação você vai poder ver, que é esse tema que nós falamos da intercessão dos santos. Nós estamos nesse mês pedindo um milagre pela intercessão dos santos. E hoje nós vamos falar sobre o que é a intercessão, como fazer, para que a gente possa fazer desse mês um mês onde as graças possam vir a acontecer nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para o Senhor que Ele faça um milagre na nossa vida. Que nesse mês, de forma especial, Ele tenha e abra o céu para realizar poderosamente prodígios e milagres em nome de Jesus. Senhor, é no Teu nome que nós pedimos agora. Acolhe, Senhor, as nossas necessidades. Nós somos um povo peregrino, Senhor. Estamos nesta terra em peregrinação para chegar ao céu. E precisamos do Teu cuidado, dos Teus milagres, da Tua bondade. Que Tu visite, Senhor, agora o nosso coração e a nossa alma. Visita nossas casas, todas as nossas necessidades, Senhor, nós Te pedimos. Que este seja um mês especial, um mês de milagres. Senhor, eu Te peço um milagre na minha vida, Senhor. Deus escolheu Israel, já viram essa palavra? Quem era Israel? Israel era Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E depois nele, toda a história do povo e da nação que foi acabar ficando naquela região do mundo, passou a ser da família de Jacó. E é preciso lembrar que Jacó era gêmeo de Esaú. Esaú e Jacó eram gêmeos e eles nasceram, diz a Bíblia, brigando. Irmão briga de vez em quando? Pois é, né? Duro. Eu não lembro se eu briguei muito, não. Acho que não briguei, não. Não, mas irmãos brigam de vez em quando. Eles já nasceram brigando. E a história deles é uma história cheia de coisas difíceis. Primeiro, a mãe tinha uma preferência por Jacó. E o pai uma preferência por Esaú. Você já imaginou o rolo que dava? Já não dava certo por aí. Esaú era tudo que o pai queria. E Jacó era tudo que a mãe queria. E eles brigavam que nem gato e cachorro. Tem vários momentos. Por exemplo, a gente já ouviu, não é? São Luís Grignon de Montfort fala na Tratada da Verdadeira Devoção sobre Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, que na verdade Esaú, apesar de serem gêmeos, nasceu primeiro, foi o primeiro a sair do ventre da mãe, e diz que o outro já saiu segurando o pé do outro, é o que está escrito na Bíblia, quer dizer, já saíram se pegando. E um dia Esaú voltou, caçador, morrendo de fome, e Jacó cozinhando. E ele, louco para comer, ficou reclamando. Jacó falou, me vende aí a tua progenitura aí, que eu te dou esse prato de lentilha. O irmão falou, que se lasque esse negócio, me dá aqui esse prato de lentilha. Parece uma coisa boba, mas isso nos leva a rezar por muitas vezes pelos votos íntimos que a gente faz. Palavras que a gente fala sem pensar, e que por nós não termos consciência e não renunciarmos e não quebrarmos essas maldições que a gente jogou sobre nós mesmos, elas ficam no nosso pé. Por isso, se você é uma daquelas pessoas que costuma falar um monte de bobagem sem pensar, mãe que fala, mas você é burro mesmo pro filho, ou outras coisas que às vezes mães e pais acabam falando na hora da raiva, na hora que os filhos estão arteiros, ou que falamos, e coisas que a gente fala para nós mesmos, não é? Interiormente. Quantas destas coisas não estão nos amarrando hoje? Levanta teus braços. A maior bênção que a gente pode ter é o amor de Deus sobre as nossas vidas.
Que o Senhor venha derramar o amor no nosso coração. Amor para amar as pessoas, amor para sermos curados de desamor, sermos curados do ódio, amor para restaurar. Fala, Senhor, manda, derrama teu amor na minha vida, Senhor. Derrama o amor sobre toda a minha casa, que seja, Senhor, um momento de bênção e de graça para que esse amor aconteça em nós. Restaura, Senhor. Dá-nos teu amor, Senhor. Quando a gente pede bênção, a gente pede que Deus abra o céu. E isso está lá no profeta Isaías e também está no livro dos Salmos. Não é? Deus abriu os céus para derramar a sua bênção. Semana retrasada, passada, eu tinha ido rezar em Aparecida. E na volta peguei aquele temporal, esse que causou tantos transtornos, né? E o tempo fechou daquele jeito, aquela escuridão, e eu falei, vou parar o carro, porque está difícil de ir, os caminhões, todo mundo piscando, e a chuva muito forte, escuro. E aí os postes começaram a cair do meu lado, os postes que estavam na estrada. Aí eu fiquei com medo de parar, um poste daquele cair com o fio, falei, vou ficar aqui na estrada. E o que eu mais queria naquela situação, não é, dirigindo em velocidade mínima possível, era que abrisse o céu, que abrisse a claridade. E assim a vida da gente. Tem hora que as sombras ficam tão pesadas que dá a impressão que não vai clarear o dia, que vai ficar debaixo do escuro. E aí a vontade da gente é parar, mas é preciso continuar e clamar para Deus fazer o céu se abrir. Se você alguma vez ficou com vontade de dizer, olha, eu não dou conta, está muito escuro, eu vou parar para ver se melhora. Não, continua. Só que você redobre o pedido para o céu se abrir. Levanta a tua mão para o céu. Como é que está a tua casa? Precisando abrir o céu? Como é que estão as nuvens na sua vida? Ou no seu trabalho? Ou nos teus projetos? Ou nos teus relacionamentos? Ou dentro de você mesmo, para poder se harmonizar e ter condições de sentir-se bem? Como é que está? Está escuro? Então, Senhor, abre o céu. Abre o céu, Senhor. Abre, Senhor, o céu para podermos ver claridade e continuarmos seguindo. Mas enquanto isso, Senhor, nós vamos continuar andando. Nós não vamos deixar que o mal nos derrube e sucumbir diante da escuridão. Jesus falou que é para andar enquanto tendes luz. Senhor, o pouquinho de luz que a gente tiver, a gente vai caminhar, Senhor. Vai caminhar. Abre o céu, Senhor. Põe a mão no teu coração e fala, Senhor, quantas vezes eu estou seco, eu estou seca. Quantas vezes pessoas esperam que eu tenha algo para dar, mas está tudo seco. Quantas vezes, Senhor, eu quero sentir as coisas nascendo verdes, e na verdade a terra está seca demais. Senhor, toca meu coração seco e vai molhando, Senhor. Vai fazendo com que quem se relacione comigo sinta a força da vida. E que eu consiga passar a vida para todos aqueles que estão perto de mim e que não estão se sentindo vivos. Te peço, Senhor, agora a graça de que o meu coração não fique nesta seca toda, nesta secura toda. Senhor, vem molhar meu coração, molhar, Senhor, na minha casa com o teu poder. Vem, Senhor, fazer com que esta água poderosa que é viva, Senhor, eu te peço. Meu coração anseia, Senhor, por ti, como a terra seca anseia pelas águas, Senhor. Te peço, Jesus, vem molhar-nos com água viva. Aquela água que você disse para a samaritana, que nunca mais ela precisava voltar no poço para pedir, porque ela ia
ter jorrado do seu coração essa água. Senhor, que eu sinta essa água jorrando do meu coração, Senhor. Enquanto o teu Espírito não vier agir em nós, nós somos como terra seca, Senhor. Nós somos pessoas que se tornam amargas, cansadas, fatigadas. Então envia, Senhor, o teu Espírito para nos inundar e nos fazer renascer, Senhor. Envia o teu Espírito, Senhor, para nos dar vida nova, a vida de filhos de Deus. Tem muita gente que crê no Senhor Jesus, mas não vive uma vida de filho de Deus, vive uma vida de escravo. Senhor, eu quero a vida que vem pelo teu Espírito. Diga para ele, se você está vivendo uma vida de escravo, se você sente que a tua vida é como uma escravidão, fala: Senhor, vem com o teu Espírito, porque o teu Espírito é o único remédio para fazer a minha vida voltar a ter sentido, voltar a ter força, voltar a ter vigor, voltar a ter ânimo. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. É promessa dele, que aos que crerem e pedissem, ele daria o seu Espírito. Então o que é preciso? Pedir, pedir, pedir. É preciso pedir. É de graça. É de graça. Aquele que tem sede, disse Jesus, venha até mim e receba de graça. De graça significa que você não precisa já ter sido santo, que você não precisa cumprir todas as regras mais importantes da devoção e da piedade, que você não precisa ser a melhor pessoa do mundo, você precisa crer em Jesus e pedir. Senhor, se é de graça, eu preciso deste Deus agindo dentro de mim, porque senão minha vida perde a linha, perde a direção e perde o sentido, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Vem o teu Espírito. Peça. É você quem tem que pedir. Eu posso pedir por você, mas você tem que pedir para você. É o teu desejo que vai fazer a diferença. E se você nunca experimentou essa graça poderosa do Espírito, peça agora: Senhor, eu quero, eu preciso, Senhor. Eu não posso viver uma vida insensível, sem experimentar esta graça. Senhor, venha com teu Espírito e move em mim com teu poder, Senhor. Venha, Senhor, e alamar e alanhar. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que és totalmente divino e totalmente humano. Eu creio, Senhor, que viestes entre nós para dar a sua vida em troca da minha. Eu creio, Senhor, que me salvastes naquela cruz e ressuscitastes dos mortos. Por isso, Jesus, eu te peço, dá-me o teu Espírito, que é um contigo, que é Deus contigo, um só Deus. Concede-me esta graça, para que eu viva a vida de filho de Deus. Derrama sobre mim o teu Santo Espírito. Estende a tua mão para todos os lados e fala: Senhor, derrama teu Espírito sobre meus irmãos e minhas irmãs. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre cada um de nós, de uma forma especial e poderosa. Espírito Santo, vem agora tocar e agir sobre cada uma das pessoas que estão aqui e aqueles que nos acompanharão e acompanham através das redes sociais. Que o Espírito seja derramado e sintamos a presença e o poder dele. Vem, Espírito Santo, toma conta agora dessa igreja. Toma conta agora de nós, desse grupo de oração, de cada uma de nossas vidas.
Age, Espírito Santo, precisamos de nova atuação. E aqueles que nunca experimentaram o Senhor, que possam provar desta água viva, Senhor, que muda a nossa história, que muda a nossa mente, que muda todas as coisas de acordo com o teu coração, Senhor. Aqueles que quiserem acompanhar, peguem primeiro o texto do livro do Gênesis, capítulo 18. Livro do Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 18. É importante lembrar que, apesar de ser uma história narrativa que conta os principais pontos que Moisés considerou necessários para que o povo seguisse e se comprometesse com a sua lei, apesar disso, nós sabemos que o Antigo Testamento é cheio de alegorias, para que nós possamos compreender no tempo de Jesus, que é a nova aliança, como aquilo pode nos ensinar. Quem puder pegar Gênesis capítulo 18, versículo 17. Diz assim, prestem atenção aqueles que não estão acompanhando com a Bíblia. Yahvé disse consigo: ocultarei a Abraão o que vou fazer? Já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por ele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho de Yahvé, realizando a justiça e o direito. Desse modo, Yahvé realizará para Abraão o que lhe prometeu. Disse então Yahvé: o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande, seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo que indica o grito que contra eles subiu até mim. Então ficarei sabendo. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Abraão se mantinha ainda diante de Yahvé. Abraão aproximou-se e disse: destruirás o justo pelo pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa. Fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador? Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E Yahvé respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. Disse mais Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor e que sou poeira e cinza, mas talvez faltem 5 dos 50 justos. Por causa de 5 destruirás toda a terra? Ele respondeu: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: talvez só existam 40. E ele respondeu: eu não o farei por causa dos 40. Disse Abraão: que o meu Senhor não se irrite e que eu possa falar, talvez ali se encontre 30. E ele respondeu: eu não farei se ali encontrar 30. Ele disse: eu me atrevo a falar, meu Senhor, de novo. Se tiver só 20, não destruirei por causa dos 20. Ele disse: meu Senhor, não se irrite, farei a última vez. E se só tiver 10? E ele respondeu: não destruirei por causa dos 10. Yahvé, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se, e Abraão voltou para o seu lugar. Quem conhece a história, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mandou enxofre e fogo do céu e consumiu todo mundo. Quer dizer que não tinha 10 justos lá. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do que é que Abraão fez. Abraão, o pai da fé. O cara que não tinha filhos, que bateu cabeça
Quando Deus falou para ele, eu vou te dar um filho, e ele não conseguia ter filhos, porque era muito velho, e a sua esposa também muito idosa, com mais de 90 anos, quase 100 anos, 99 anos, ela mesmo falou, olha, se Deus está dizendo que você vai ter que dar um filho, pega aqui outra mulher aqui mais nova que eu, você vai ter um filho, para que cumpra a promessa. Imagina como deve ter sido difícil para Sara falar uma coisa dessa. Claro que naquele tempo não é como de hoje. Hoje não falaria nunca, não é matar ele, né? Mas veja como a situação era. Deus tinha falado com ele. Ele queria cumprir a vontade de Deus. Fez burrada, né? Estão brigando até hoje as duas nações que nasceram dessa solução humana para coisas divinas. Quer dizer, ele achou que ela, principalmente, porque ofereceu a serva, arranjar uma solução humana para as coisas divinas não dá certo. Se Deus te deu uma palavra, confia. Nós sabemos o restante da história. Sara foi visitada por 3 anjos. Os anjos que a gente conhece do Carvalho de Mambré, que é um dos ícones mais bonitos que a igreja tem no mundo, né? Vale bilhões. Esses 3 anjos disseram, tua mulher no ano que vem vai estar com uma criança. O que ela fez? Deu risada. Ela falou, eu tenho 100 anos, olha que 3 anjos que estavam em forma humana, ela falou, 3 bobão vieram aqui na casa só porque a gente atendeu bem, então vai dar tudo certo. E os anjos falaram para Abraão, tua mulher está rindo disso, você espera 1 ano. E ela teve o filho. E Deus disse para Abraão, agora você me dá teu filho. Olha que história cabulosa, gente. E aí, Abraão tinha aprendido uma lição, das burradas mesmo que ele fez. Até mesmo da falta de fé que eles tiveram diante do anjo. Ele falou, eu não posso mais não fazer o que Deus me mandou. Pegou o filho, levou o filho para longe e ia sacrificar o filho, matar o filho, o único filho que ele tinha. Mas o que Deus tinha falado para ele? Que ia dar um filho e ele ia ser pai de uma multidão, que ele teria uma nação de filhos. Então ele falou, eu não sei como vai ser. Assim como Deus deu um jeito, ele vai dar outro jeito. E na hora que ele foi matar o Isaac, nós sabemos, um anjo aparece, impede dele matar o filho, um cordeirinho enganchado num espinheiro, pega o cordeirinho e sacrifica, e a partir daí os judeus passaram a matar todo ano os cordeiros para fazer o sacrifício. Não é? As coisas eu falo, como o humano mistura com as coisas que Deus faz, né? Pois bem, a fé de Abraão era um homem de muita fé, e ele fica sabendo de Deus, que revela para ele o que vai acontecer. E aí nesse ponto eu quero falar para nós. Se você prestar atenção, Deus vai lhe falar coisas, e quando elas não forem boas, não desista. Faça o que Abraão fez, e que se chama intercessão. Interceder. Você quer que as coisas se resolvam? Comece a aprender. E olha como é que Abraão fez. Ele sabia quem era Deus. Deus já tinha mostrado o poder dele e a misericórdia. Ele foi lá e falou, Senhor, você me falou que vai destruir essa cidade. É uma cidade, tem muita gente. Se não tiver 50 pessoas, você salva. Eu salvo. Aí ele pensou melhor e falou assim, ixi, a coisa deve estar feia, né? Acho que ele deve ter pensado assim, Deus respondeu rápido demais. 40, 30, 20, 10. Na verdade, este texto, que é praticamente uma parábola, está nos ensinando que a gente tem que batalhar, tem que falar com Deus e falar a Deus, mas se for assim, Senhor, e se nós não fizermos assado, e se nós não podemos aceitar as coisas ruins que podem vir sobre nós. Ah, é assim mesmo. Ah, o mundo é esse mesmo, o mundo é de sofrimento. Você vai ter que sofrer mesmo. Ah, a vida é assim. Não aceitamos isso, porque a palavra de Deus nos ensina que a intercessão é uma fortaleza. E Abraão foi bater na porta.
Quantas vezes Abraão teve que fazer? A gente não sabe pela parábola se foi tudo de uma vez ou se foram dias que Abraão foi lá falar. Eu só posso dizer para você, meu irmão, a gente precisa de intercessores e precisamos também nos tornarmos intercessores. Se eu quero ver pessoas sendo salvas, eu tenho que pedir para Jesus que hajam mais pessoas sendo instrumento de salvação. Se eu quero ver o mundo ficar melhor, eu tenho que pedir para o Senhor que mais pessoas boas estejam agindo para o mundo ficar melhor. Se eu preciso que a minha família seja liberta, eu tenho que orar e falar: Senhor, eu preciso que tu hajas. Peguem o Êxodo, livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Quero ler 2 trechos do livro do Êxodo para vocês. Um no capítulo 32. Vocês conhecem a história, vou contar só para lembrar. Moisés levando o povo pelo deserto. Povo reclamão. O povo já estava achando ruim. O povo trabalhava 12 horas e depois de noite fazia vigília para produzir tijolo para poder construir para os egípcios. Quer dizer, eles trabalhavam 18 horas por dia sem parar. Sobre feitores violentos. Os próprios israelitas se transformavam em feitores e entregavam uns aos outros. Os seus filhos não podiam nascer porque as parteiras tinham que matar. E a hora que eles são libertos, que eles têm que andar pela caminhada, e não foram pelo caminho mais curto porque estavam com medo, porque eram covardes, está na palavra de Deus, não estou inventando nada. Eles falam: não, essa terra está cheia de gigante, pois eles tiveram que ir pelo deserto mesmo. E no deserto começaram a fazer o quê? Murmurar. Sabe o que significa murmurar? Significa reclamar. Dá um empurrão no teu irmão e fala: para de reclamar. Vai interceder. Para de reclamar. Ah, Deus não está abrindo a porta para mim. Ah, não está dando certo. Ah, o mundo da economia ficou ruim. Ah, não sei mais das quantas. Para de reclamar e vai interceder. Vai dobrar o joelho e vai: Senhor, age. Olha para a minha situação, Senhor, e vem em meu socorro. Eu não sou capaz de resolver meu problema, me ajuda. Pois bem, o povo resolveu fazer um bezerro de ouro. Pegaram todas as joias que eles tinham, derreteram, fizeram um bezerro. Falaram: vamos arranjar um Deus que a gente enxerga, porque esse que a gente não enxerga é duro. Às vezes nós estamos como esse povo, arranjando, querendo coisa para a gente enxergar. Não queremos viver na fé. Não tem caminho. O intercessor vive pela fé. Ele não está enxergando a solução. Por isso ele está intercedendo. Se ele enxergasse, ele não precisava de interceder. Se você soubesse como resolver todos os problemas, você ia lá e resolvia. Não é isso? Para que você vai ficar pedindo se você sabe a solução? Aí é preguiça. Pois bem, Deus viu e falou: esse povo se perverteu, vou acabar com eles. Moisés vai, versículo 11 diz assim: Moisés, porém, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: por que, Yahvé, se acende a tua ira contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Deus deve ter falado: porque eles estão fazendo um bezerro de ouro, seu tonto. Não é isso? Mas, lógico que Moisés sabia. Mas ele apelou para o quê? Apelou: olha, o povo é teu. Você que salvou eles. Agora você vai destruir eles só porque eles são tontos, mas você salvou eles. Moisés continua: porque os egípcios haveriam de dizer: ele o fez sair com engano, para matá-lo nas montanhas e exterminá-los na face da terra. Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que eu prometi dá-la-ei a vossos filhos, para que possuam para sempre. Yahvé então
desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. O que mudou a posição de Deus? Fala para o teu irmão, o que mudou? Por que Deus resolveu não derrubar aquele povo? O povo melhorou? O povo ficou mais inteligente? O povo passou a louvar a Deus? O povo passou a tratar e viver os valores que Deus tinha lhes ensinado com Moisés? O povo parou de murmurar? Não, porque nós vamos ver depois até o caso da serpente de bronze, que eles ficavam reclamando de serem picados. O povo não mudou. Por que é que Deus então não destruiu aquela raça? Porque intercessão de Moisés. Empurra teu irmão de novo, falou, vai interceder, minha irmã. Vai interceder, meu irmão. Para de reclamar das coisas. Peguem aí o Êxodo, ainda no 32, e vejam o versículo 31. Diz assim: voltou, pois, Moisés a Yahvé e disse: esse povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois, se perdoasses o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevesses. Aí eu comecei a entrar num campo perigoso para você e para mim e para cada um. O intercessor, para obter a graça, ele tem que ser sensível. Moisés não ia ser destruído. Ele não fez bezerro de ouro. Ele não mudou diante de Deus. Quem mudou foram os outros. E o que ele pediu? Risca-me fora. Se vai perder eles, perde eu também. O intercessor tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro para pedir. Tem que ter aquela simpatia e aquela empatia com aquele que está enfermo para dizer: Senhor, cura o Senhor, porque é dolorido esta situação. É preciso que o intercessor passe a sentir com. Não é pedir para sentir. Tem gente que fala essas asneiras, né? Eu lembro de pessoas assim: ai, meu pai estava com câncer, aí eu pedi, Senhor, cura ele e me dá o câncer no lugar dele. Isso aí, gente, é chamar Satanás. Deus quer dar câncer para alguém? Deus quer fazer uma doença para alguém? Deus quer destruir tua vida? Deus quer que você passe fome? Deus quer que você passe dificuldade? Deus quer que você não se recupere, às vezes, por erros que você mesmo cometeu? Claro que não! Então não peça isso para Deus. Deus não quer trocar um mal de alguém por outro. Isso é feitiçaria. Voodoo faz isso. A gente pede e intercede para que a graça aconteça. Mas sentir com o outro, isso é frutuoso. Não é pedir para ter aquela dor, mas sentir espiritualmente. Uma outra coisa fundamental é não julgar. Não há intercessão que atinja seu objetivo se você pede julgando. Ah, mas também essa pessoa, ela não se converte coisa nenhuma. Mas e se soubesse o tanto de mal que ela já fez? Ah, Senhor, mas vou rezar para sarar. Vou rezar para resolver. Vou rezar para abençoar. Gente, quer ser o intercessor? Não julgue. Você não tem capacidade, eu não tenho, ninguém tem, de saber profundamente as coisas na vida da outra pessoa. Você não sabe os traumas, você não sabe toda a hereditariedade, você não sabe tudo que só Deus sabe. Então, Deus é que sabe, não sou eu. Não sou eu que vou julgar. Eu até posso dizer, aquela pessoa fez coisas ruins e saber delas, porque eu não posso ser um idiota de não ver. Mas se eu quero interceder, eu intercedo de fato.
Eu intercedo e não julgo. Está na mão de Deus a verdade. Só Deus sabe todas as coisas e só Deus sabe as respostas que cada um poderá dar até o último segundo da sua existência. Aliás, até os 1/4 de hora depois da morte, se São Francisco de Sales estiver certo. Que é os momentos mais terríveis da tentação, do diabo querendo roubar tudo que você construiu e de Deus te dando uma última chance. Mas não fiquem felizes, não. Tem gente que fala assim, eu vou festar, mas na última chance eu vou dizer beleza e vou para o céu. É muito difícil quem disse não a vida inteira, nesse 1/4, conseguir mudar. Mas se você mudar, você ainda vai ter que lascar um pouquinho lá no purgatório, porque não viveu essa vida como devia, né? Então, é melhor aproveitar já. O intercessor, ele não julga, ele procura sentir com, e ele insiste. Como Abraão, como Moisés. E aí eu ia pegar, mas já ficou tarde, os textos do Novo Testamento. Para vocês poderem ver quanto que São Paulo e Jesus disse para os discípulos que deveriam rezar e interceder. Interceder para o povo não cair, rezar uns pelos outros, rezar para que o evangelho pode acontecer. Aliás, eu vou tentar imaginar aqui que todos vocês rezam para o grupo de oração, abençoar as pessoas que vêm aqui, os que acompanham, e que Deus traga as pessoas que precisam dessa graça. Eu imagino que vocês rezam por isso. Agora, se vocês não intercedem nem por isso, aí o barco está afundando mesmo, né? Tirando a brincadeira, o intercessor vai falar com Deus por aquele que não está em condições de falar. Aquele que está fraco demais, aquele que está sem fé, aquele que está sem forças, e aqueles que precisam de mais graça porque têm uma missão para fazer e precisam que Deus os revista. E quem são esses intercessores? Aponta para o teu irmão do lado. Não preciso falar que 3 dedos ficaram voltados para você, significa que é um para o outro, 3 para você. É você, filho. É você. Sou eu. Sou eu. Não vou ficar esperando de vocês. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.